Glória a Deus. Queridos irmãos, é com muita alegria e satisfação que eu quero vos saudá-los na paz do Senhor. Quero dizer da minha gratidão a Deus e estar nesta casa pela primeira vez, atendendo aqui o convite facultado do nosso querido amigo pastor Demétrios. Pastor Demétrios Martins é uma referência ministerial para nossas vidas. Que o Senhor continue abençoando ao pastor Demétrios, como também da sua esposa, a irmã Paula, pastora Paula, da sua família. Que o Senhor continue abençoando esta igreja que está sob os cuidados do nosso pastor. Queridos irmãos, faz-me acompanhar minha esposa, irmã Thalita, e o meu cunhado que está ali com seu filho, e dizer que é um prazer estar aqui com os irmãos para juntos nós magnificar o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidá-los para nós abrirmos a palavra de Deus no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, onde foi mencionado na leitura inicial. Atos, capítulo de número 13. Iremos fazer menção do verso 1 ao verso de número 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colarço de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo a mão sobre eles, os despediram. Amém? Queridos irmãos, eu quero a sua singela atenção para juntos nós pensarmos dentro desse texto bíblico que nós fizemos menção. Segundo a história, os primeiros 100 anos da igreja primitiva, ela está dividida em 3 períodos históricos. O primeiro período histórico são os primeiros 30 anos, e nós chamamos de o período da fundação da igreja, sobre a instrumentalidade do Senhor Jesus e os seus santos apóstolos. O segundo período da igreja está dos 30 anos aos 60 anos. Nós chamamos de o período de expansão. Esse período de expansão, ele se dá a partir de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo de número 2 ao capítulo de número 7, ou capítulo de número 6.
O terceiro período nós chamamos de o período de consolidação ou de fundamentação, que vai até os 90 a 100 anos da era cristã. Esses 3 períodos da igreja, ela está fundamentada em uma promessa que o Senhor Jesus ele fez quando ainda estava com os seus santos apóstolos. Atos capítulo de número 1, versículo de número 8, a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, ele delegou aos santos apóstolos, dizendo: far-lhe-eis minhas testemunhas, ao descer sobre vós o poder do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, tanto em Samaria, como até os confins da terra. Esta promessa feita por Cristo, ela está fundamentada em Atos, capítulo de número 1, verso de número 8, e a expressão tanto, ela vai dar-nos a entender que a igreja, ela não vai estar fundamentada em uma área geográfica. A igreja, ela iria ultrapassar os territórios, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, tanto em Samaria e até os confins da terra. Segundo Enéas Tognini, um escritor batista, ele vai dizer na sua geografia bíblica que a igreja cresceu tanto e se fundamentou tanto em Jerusalém, que ela chegou a ter de cristãos na área de Jerusalém aproximadamente 100.000 convertidos. Logo nós entendemos que a igreja, ela cresceu de uma forma assustadora, que ela vai estar fundamentada em Jerusalém. Quando chegamos no capítulo de número 6, a igreja primitiva, ela vai agora se organizar, porque os santos apóstolos estavam muito ocupados atendendo às mesas e deixando algumas áreas deficientes. Vocacionaram alguns diáconos para esta obra missionária. E a Bíblia diz que dentre esses diáconos, 2 fervorosos diáconos se destacaram como evangelistas. E a Bíblia vai dizer que um deles era Filipe. Filipe sai da região de Jerusalém e vai para a região de Samaria. Olha a promessa agora se cumprindo: Jerusalém, Samaria. A Bíblia diz que um outro diácono vai se destacar-se também nesta igreja, por nome de Estevão. Estevão era um homem cheio de fé, cheio de sabedoria, intrépido do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que Estevão, ele se destacou-se tanto, que a Bíblia diz em Atos capítulo de número 7, que o sinédrio se levanta contra Estevão, ao ponto que no capítulo de número 7 e o capítulo de número 8, vai nos narrar que Estevão, ele vai morrer
apedrejado, porque ele pregava o Cristo ressuscitado, porque ele pregava que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que Jesus estava vivo, e que só Jesus libertava, e que só Jesus salvava, e que só Jesus batizava com o seu Santo Espírito. Estevão morreu apedrejado, e é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Capítulo de número 8 de Atos, verso de número 1. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia se levantou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos os certos apóstolos foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Olha, Jerusalém, Judéia e Samaria. Agora o verso de número 2 ao 3 diz assim: e alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja e encerrava os irmãos e as irmãs, homens e mulheres, no cárcere. Agora o verso de número 4: inclementemente os que foram dispersos ia por toda parte pregando a palavra de Deus. A igreja, por intermédio da morte de Estevão, não para, mas agora vamos para o capítulo de número 11, e é aqui que eu quero me fundamentar com os irmãos em alguns pontos importantes. Aonde é que a igreja ela vai agora se fundamentar? Ela sai de Jerusalém, vai para a Judéia, Samaria, e agora capítulo de número 11, a Bíblia vai dizer assim, verso de número 19, diz-nos assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio da morte de Estevão, se espalharam a Fenícia, Cirene e Antioquia. Memorize isto: por causa da morte de quem? De Estevão, a igreja se dispersou, e por intermédio desta dispersão, que foi uma perseguição que sobreveio à igreja de Jerusalém, ela sai de Jerusalém, vai para Samaria e Judéia, e agora ela vai para a região da Fenícia, Chipre, e vai para a região de Antioquia. Nesta região de Antioquia, ela está na região da Síria, exatamente aqui que a igreja vai agora se fortalecer. Eu quero chamar a sua atenção para esta região em apreço, a região de Antioquia, e o verso termina dizendo assim: anunciava-lhe e anunciando a ninguém a palavra, senão aos judeus que estavam na região, porque os judeus se dispersaram, e esta igreja começou a crescer, a ganhar espaço na região da Antioquia, por intermédio de uma perseguição. E eu quero destacar a primeira característica desta igreja de Antioquia. A primeira característica desta igreja é que ela nasceu por intermédio de uma perseguição. Escute, por gentileza, porque a perseguição ela não veio para parar a igreja. A perseguição
ela não veio para estagnar a igreja. A perseguição, ela veio para nascer uma igreja. A perseguição, ela veio sobre os apóstolos para tentar parar, mas a perseguição não parou os apóstolos. Pelo contrário, nasce uma igreja na região de Antioquia. E vale a pena lembrar os irmãos que um dos pais da igreja, por nome de Tertuliano, ele vai dizer que o sangue dos mártires é uma semente, porque todas as vezes que se derramava sangue dos cristãos, mais a igreja crescia, mais a igreja aumentava, mais os territórios se alargavam. Por quê? Porque a igreja, ela, quanto mais ela é perseguida, mais ela cresce. Lendo sobre isto, eu encontrei algo interessante. E olha o que foi que eu encontrei. Eu encontrei que quando a igreja ela sangra, quanto mais a igreja sangra, mais a igreja abençoa. Quanto mais a igreja sangra, mais a igreja prospera. Quanto mais a igreja sangra, mais a abundância de paz. A igreja perseguida, ela é uma ameaça para o inimigo. Deixa eu abrir um parênteses e deixa eu aplicar algo para a igreja odierna. Pode ser que você esteja pensando: pastor Marcos, nós estamos vivendo este período de perseguição, mas não importa a perseguição que está vindo sobre a igreja odierna. Quanto mais perseguir a igreja, quanto mais perseguir os nossos princípios, quanto mais perseguir os pastores, quanto mais tentar matar os missionários, quanto mais tentarem parar a pregação, mais a igreja vai crescer. Mais a igreja vai crescer, mais a igreja vai abençoar, mais a igreja vai prosperar. Levante a sua mão, porque você vai crescer no momento de perseguição, você vai prosperar no momento de perseguição. Enquanto o ímpio pensa que a igreja vai parar, enquanto a política pensa que a igreja vai parar, mas ela vai alargar o espaço da sua tenda. Não te preocupe, porque maior é o que está conosco, maior é o que está com a igreja. Atos capítulo de número 9, verso de número 4, a Bíblia diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ou seja, o mundo não está perseguindo a igreja, o mundo está perseguindo o dono da igreja. Aí a Bíblia diz que ele pergunta: quem é que está falando comigo? Eu, Jesus o Nazareno, a quem tu me persegues? Estão perseguindo a igreja? Não, estão perseguindo o dono da igreja. A igreja que está em Antioquia, ela nasceu na base da perseguição. Agora escute, por gentileza, a segunda característica desta igreja está no verso de número 20 e 21, que diz assim: e alguns deles, porém, era de Chipre, Cirene
e foram até Antioquia, e falaram também aos gregos, anunciando o evangelho de Jesus. Verso 21, e a mão do Senhor estava sobre eles, e muitos crendo se convertia. A segunda característica da igreja de Antioquia é que a mão do Senhor estava sobre eles. A visão antropomorfólica, a visão humana que expressa a mão do Senhor, ela não está expressando uma visão humanizada, mas está expressando que a mão do Senhor estava sobre eles, para revelar que a soberania de Deus estava sobre a igreja de Antioquia. Quando a Bíblia ela vai falar acerca da mão do Senhor, a Bíblia está dizendo que a ação de Deus tão poderosa estava sobre esta igreja. O porquê que a igreja de Antioquia crescia tanto? Porque a mão do Senhor estava sobre a igreja. A mão soberana de Deus revela a ação magnífica do Todo-Poderoso. E destaco algo interessante: a igreja de Antioquia é uma igreja que tinha doutores e mestres, mas uma igreja que tem doutores e mestres, se não tiver a mão de Deus sobre ela, é uma igreja que está fundamentada em homens. Mas a igreja que a mão do Senhor está sobre ela, é uma igreja que a ação e a soberania de Deus está agindo nela. Todas as vezes que a Bíblia fala de mão, revelação poderosa de Deus. Todas as vezes que a Bíblia vai mencionar acerca da mão do Senhor, a Bíblia está mencionando e dizendo que a ação poderosa de Deus está sobre a igreja. Se você abrir a sua Bíblia nos livros do exílio babilônico, principalmente o livro de Daniel, o livro de Ezequiel, esses livros que vai revelar que a igreja ou o povo de Israel estava no exílio babilônico, você vai encontrar no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1, verso de número 3, dizendo que a palavra do Senhor veio a Ezequiel, filho de Buzi, na terra dos babilônicos, junto ao rio Quebar, e a mão do Senhor estava sobre mim. Ezequiel capítulo de número 3, verso de número 14, a Bíblia diz assim: então o Espírito do Senhor me levantou e me levou, e saiu aos amargurados de espíritos indignados, porque a mão forte de Deus estava sobre mim. Ezequiel capítulo 3, versículo 22 diz que a mão do Senhor estava sobre mim ali. Ezequiel capítulo 8, verso 1, a Bíblia diz: e sucedeu que a mão do Senhor estava sobre mim. Ezequiel capítulo 13, verso de número 9 diz que a mão do Senhor me tomou e me deu visões contra a palavra, contra os profetas falsos. Ezequiel capítulo 20, verso de número 33 diz que a mão do Senhor estava estendida sobre
ele. Ou seja, a mão do Senhor revela a ação poderosa de Deus. Se você abrir a Bíblia em Daniel capítulo 5, você vai ver a mão do Senhor aparecendo e escrevendo na parede, dizendo Meni, Meni, Tekel, Parsi. Ou seja, a mão do Senhor estava sobre os exilados na Babilônia. Isso revela a soberania, o poder, a atividade, a ação, a dinâmica de Deus. Então quero lhe dizer uma coisa: se a mão do Senhor não estiver sobre a igreja, no Jardim Castelão, deixa eu lhe dizer uma coisa: a igreja vai parar, a igreja vai estagnar, a igreja vai acimentar. Mas se a mão de Deus estiver sobre esta igreja, ela vai crescer, ela vai multiplicar, ela vai avançar. É a segunda característica. A terceira característica da igreja que está em Antioquia está no verso 22 e o verso 23, que diz assim: a notícia a respeito deles chegaram ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. E tendo chegado a eles, vendo ele a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos com firmeza de coração que permaneçam no Senhor. A terceira característica da igreja que está em Antioquia é que quando Barnabé ele chega na região de Antioquia, porque a notícia do avivamento que estava acontecendo na igreja de Antioquia chega em Jerusalém, eles enviam Barnabé até lá para comprovar, para certificar se aquele avivamento estava vindo de Deus ou não. Quando Barnabé chega na região e na igreja que está em Antioquia, ele percebe que na igreja de Antioquia havia uma graça. E que graça é esta? Era a mesma graça que estava em Jerusalém. Permita-me conjecturar, parece que eu estou vendo Barnabé enviado pela igreja mãe e chegando na congregação da Antioquia. E quando ele chega da igreja mãe na igreja congregacional, a congregação que estava em Antioquia, ele vê que a mesma graça que estava na igreja mãe estava na igreja pequena. Ele viu que a mesma graça salvadora que salvava em Jerusalém estava também salvando em Antioquia. Ele vê que a mesma graça que libertava em Jerusalém também estava libertando em Antioquia. Ele vê que a mesma graça que estava batizando com o Espírito Santo em Jerusalém estava também batizando na igreja de Antioquia. A graça que estava em Jerusalém estava também em Antioquia. Isso quer dizer que a koinonia, a comunhão, a graça, a paz, o mesmo Espírito que estava em Jerusalém, na igreja mãe, estava também em Antioquia. Eu quero profetizar que a mesma graça que está sobre os pastores aqui, também estará nas senhoras, estará na mocidade, estará nos departamentos, porque uma igreja que não tem graça, segundo Charles Spurgeon,
Spurgeon vai dizer que uma igreja que não tem graça é uma igreja que não tem a alma do Evangelho. Se não tiver o Evangelho, a graça nesta igreja não tem alma, é uma igreja morta. Mas se tiver a graça nesta igreja, é uma igreja viva, é uma igreja cheia, é uma igreja missionária, é uma igreja que não fica em quatro paredes. Por quê? Porque a graça revela o que nós chamamos de aquilo que nós chamamos favor de Deus. E o que é o favor de Deus? O favor de Deus é aquilo que nós não temos merecimento. Por quê? Porque nós mesmos não merecemos a graça, mas a graça nos alcançou, a graça nos salvou, a graça nos abraçou, o Evangelho nos alcançou. E a mesma graça que estava em Jerusalém estava também em Antioquia, porque a graça é que nos salva, a graça é que nos vocaciona, a graça é que nos levanta, a graça é que nos dá determinação, a graça. 2 Timóteo 1 verso 9 diz: e esta graça que nos foi dada desde os tempos eternos, a graça que estava no céu, ela foi derramada em Cristo. Lucas capítulo 2 verso de número 40, e o menino crescia e se fortalecia em sabedoria, conhecimento, e a graça do Senhor estava sobre ele. Escute por gentileza, porque o apóstolo Paulo, um dia ele orou a Deus, pedindo que ele tirasse o espinho na carne, e ele fez isso por 3 vezes, e ele orando a Deus, pedindo que tirasse o espinho da carne, Jesus lhe respondeu algo para ele, dizendo: Paulo, a minha graça te basta. Oh, aleluia! Porque Paulo estava achando doloroso demais. Paulo estava achando que os espinhos na sua carne estavam doendo demais. Mas Jesus responde para Saulo, para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. E tem um detalhe importante para os teólogos que estão aqui: ninguém sabe que espinho é este. Alguns dizem que é porque Paulo ele não tinha mulher. Outros dizem que é porque Paulo tinha uma enfermidade nos seus olhos. Outros dizem que é por causa da morte de Estevão que ainda estava na sua mente. E eu louvo a Deus que nenhum teólogo conseguiu identificar os espinhos na carne de Paulo. Sabe por quê? Porque espinhos não se explica, mas a graça de Deus sim. Sabe por que que você está aqui? É porque os espinhos na tua vida revelam a graça de Deus. Quanto mais espinho, mais graça. Quanto mais perseguição, mais graça. Quanto mais apontamento, mais graça. Quanto mais você está chorando, mais graça. Porque a alma
do Evangelho é a graça. Graça de Deus, receba mais graça. Não pare, por gentileza. Há uma graça de Deus. Os espinhos está tirando o teu sono. Receba a graça de Deus. Receba mais graça para pregar. Receba mais graça para louvar. Receba mais graça para evangelizar. Receba mais graça para ganhar mais alma. Graça de Deus. Aleluia. Amai chondeha suricanchohelimai. Mais graça de Deus. Eu lendo sobre graça, eu consegui identificar o que dá mais graça para nós vivermos. É graça. Porque às vezes, meus queridos irmãos, as lutas, as provações querem tirar o nosso fôlego de fazer a obra de Deus. Mas a resposta está aqui: graça. O apóstolo Paulo, ele sempre vai encerrar as suas epístolas dizendo que é a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo. É graça no início, é graça no meio e é graça no fim. É graça no princípio, é graça no meio e é graça no fim. Eu não sou muito dessas coisas, mas toca no teu irmão e diga para ele: recebe mais graça, recebe mais graça, recebe mais graça. Recebe mais graça. Alai chori me candarabaxéria. Recebe mais graça. Graça é o combustível da tua fé. Oh, recebe graça. A quarta característica desta igreja está no verso de número 26. E tendo encontrado, levou para Antioquia, e por um ano todo se reuniram na igreja, e ensinando as multidões. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A igreja de Antioquia era uma igreja que se parecia com Cristo. E o que é ser cristão? Ser cristão é muito mais além de que ser um crente. Ser cristão é ser parecido com Cristo. A igreja de Antioquia, ela se parecia tanto com Jesus, com o seu mestre, que eles olhavam para a igreja e diziam: ele se parece com eles. Ser cristão é se parecer com seu mestre. Eu lendo uma vez um livro, este livro dizia acerca de cristão. Este livro dizia que o crente, ele é parecido com Cristo, não por causa do evangelho que ele carrega,
mas ele é parecido com Cristo pelas obras que ele faz, parecida com Cristo. É por isso que Jesus ele disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Porque ser parecido com Cristo é carregar a cruz. Ser parecido com Cristo é ser injuriado todos os dias. Ser parecido com Cristo é ser rejeitado todos os dias. Ser parecido com Cristo é ser não aceito todos os dias. A igreja de Antioquia parecia com Cristo. Logo, eu quero chamar a sua atenção agora para o capítulo de número 13, e aqui eu encerro. Existem duas características desta igreja que é fundamental para a igreja que está aqui presente. Capítulo 13, verso 1. A Bíblia vai dizer que a igreja de Antioquia tinha doutores e mestres. Era uma igreja completa. Porque uma igreja que tem doutores e mestres, ela é uma igreja fundamentada na pregação, querigma e no ensino, no didaco. Ensinamento é o que fundamenta, e a pregação do evangelho é o que atrai. O ensino e a pregação da igreja de Antioquia era a estrutura, a fundamentação desta igreja. O fundamento da igreja de Antioquia era os doutores e os mestres, os profetas que estavam nesta igreja. A segunda observação está no verso de número 2: separai-me para mim a Saulo e a Barnabé para a obra que eu tenho designado. É uma igreja que ainda está vocacionando pessoas. É uma igreja que não está parada. É uma igreja dinâmica. Separai-me para mim. E o interessante é que quem está separando aqui é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está escolhendo. É o Espírito Santo que está vocacionando. A igreja de Antioquia era uma igreja que, em primeiro lugar, não eram os doutores e os mestres e os profetas nesta igreja. A saber que é importante ter doutores e mestres, mas a igreja de Antioquia ainda era uma igreja que atendia a voz do Espírito Santo. Era o Espírito Santo que estava levantando, era o Espírito Santo que estava vocacionando. E nesta noite eu tenho uma palavra profética para esta igreja. O Espírito Santo ainda está vocacionando e escolhendo pessoas para a sua obra. O Espírito Santo não para, a missão ainda está viva. O Espírito Santo está chamando pessoas aqui. A igreja orava, a igreja orava, a igreja orava e jejuava. Era uma igreja atuante e espiritual. A coinonia desta igreja, o Espírito Santo, era tão grande que eles oravam
e o Espírito Santo se manifestava. Oxalá que a igreja brasileira acorde e entenda que o Espírito Santo é que levanta, é que vocaciona pessoas. Eu quero encerrar lendo um texto. Eu quero convidá-los a se colocar sobre os seus pés. A igreja de Antioquia era uma igreja atuante. E a igreja que está em Jardim Castelão também é uma igreja atuante. Leonardo Riverhill vai dizer assim: contamos com muitas pessoas que sabem organizar, mas poucas dispostas a agonizar. Muitas pessoas que contribuem, mas poucas que oram. Muitos pastores, mas pouco fervor e tremor, em lágrimas que se ferem, mas poucos que intercedem. Muitos que escrevem, mas poucos que combatem na oração. Muitos que estão fracassando e caindo, mas poucos que estão na frente de batalha missionária. A minha oração nesta noite é que aumente o fervor espiritual. Uma igreja fervorosa, uma igreja que cresce, é uma igreja que a mão do Senhor está sobre ela. Uma igreja fervorosa é uma igreja que a graça de Deus está sobre ela. Eu quero convidar a primeira pessoa que ouviu a palavra e que deseja entregar a sua vida para Cristo. Você que ainda não é crente na pessoa bendita de Jesus, eu quero te convidar a fazer parte desta igreja, do corpo de Cristo. Cadê a primeira pessoa? Eu tenho alguns minutos e o pastor Demétrios vai orar por você. Cadê a primeira pessoa que deseja entregar a sua vida para Cristo? Que me cercam vão cair.